Permitam chamar uma notícia de última hora. A gente volta a falar sobre a perseguição à carreta roubada que terminou com a morte de um suspeito na Grande São Paulo. E a gente volta a esse assunto porque a repórter Daniele Brandi conseguiu com exclusividade as imagens das câmeras de segurança que mostram o acidente. Dani, é com você. Exatamente, Felipe. Nós conseguimos com exclusividade um trecho da fuga desses criminosos que mostra exatamente o momento em que eles atravessam aqui, exatamente na contramão. O motorista, o criminoso que estava conduzindo essa carreta, perde o controle e aí a gente acompanha pelas imagens o estrago. A carreta acabou tombando bem em frente a esse prédio comercial, onde ficam algumas agências bancárias. E aí a informação que a gente tem também é que 2 suspeitos, atualizando, acabaram morrendo neste assalto a esta carreta, viu, Felipe? Um que acabou ficando morto aqui no local e o outro que foi socorrido e levado para um hospital da região não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Lembrando que essas imagens foram registradas por uma dessas câmeras aqui, que são câmeras de monitoramento de uma empresa particular aqui da região. Foram essas câmeras que ajudaram, inclusive, a Polícia Militar na informação de que este motorista da carreta tinha sido roubado. E aí eles conseguiram fazer, então, o patrulhamento, identificaram esta carreta. Foi criada uma barreira exatamente no início aqui desta rua, uma barreira feita pela equipe da Polícia Militar e também pela Guarda Civil Municipal, mas os criminosos não respeitaram essa barreira, atravessaram o canteiro. A gente acompanha vários galhos que já foram retirados, inclusive aqui da via, porque o trânsito está sendo liberado aos poucos. Eles atravessaram o canteiro, entraram aqui na contramão e, como a gente acompanha nas imagens com exclusividade, o condutor, este criminoso, acabou perdendo o controle da carreta, porque eu estava conversando aqui com algumas pessoas, inclusive uma pessoa especialista encarregada da empresa. Este é um tipo de carreta que não é qualquer pessoa que consegue dirigir. Por quê? Ela tem um sistema de frenagem por ar que tem que ter um conhecimento técnico, Felipe, senão não consegue frear. São mais ou menos 6 eixos nesta carreta que ficou completamente destruída. No nosso primeiro link, Felipe, eu achei muito pertinente a sua colocação do prejuízo, né? Contabilizando aqui com o estabelecimento, com as pessoas que ficaram sem trabalhar, essas agências bancárias, todos os comércios aqui da região que estão fechados porque estão sem energia. Agora a gente fez um levantamento que a gente traz aqui também sobre o prejuízo para esta empresa que fazia o transporte de ração animal. A gente vê inclusive, ó, ração aqui no canto. De acordo com informações do responsável da empresa, 1,5 milhão é o prejuízo contando só da carreta, tá? Não estamos nem avaliando a carga que vai ser retirada logo a pouco. Aqui a gente vê o trabalho da equipe da energia elétrica. O que eles estão fazendo neste momento, para você que está acompanhando a gente ao vivo no Primeiro Impacto? Eles estão fazendo a retirada do poste que acabou sendo derrubado na hora do tombamento dessa carreta. Por quê? Somente depois da retirada deste poste, de toda a parte da fiação elétrica, é que vai ficar seguro para que a empresa consiga, primeiramente, fazer o descarregamento desta carga, que é de ração animal. Está completamente carregado essa carreta, então esta carga só pode ser retirada depois da remoção deste poste. E aí, só depois que toda esta carga for retirada é que começa um trabalho minucioso de destombamento desta carreta, viu, Felipe? Tudo acontecendo, a gente acompanhando desde as primeiras horas da manhã. A gente vê uma movimentação. Agora, o que chama a atenção também, Felipe, é que tudo isso, esta fuga cinematográfica desses criminosos, aconteceu e parou aqui na rua Araguaia, bem ao lado de uma delegacia. Aqui fica o 2º distrito policial da cidade de Barueri, que no momento estava fechada. É uma delegacia que funciona em horário comercial, das 7 da manhã até as 7 da noite. Isso aconteceu já na madrugada desta terça e aí, por conta disso, nenhum policial estava ali de plantão, que se tivesse, né, Felipe, a gente imagina que eles poderiam ter tentado pegar esse suspeito que acabou fugindo. Vamos fazer um breve resumo para quem está chegando agora. Esses 3 criminosos abordaram o motorista dessa carreta a cerca de 3 quilômetros daqui. Ele estava
estava numa área de descanso, aguardando para fazer o descargo, né, para descarregar essa carga. Foi então que ele foi abordado por esses criminosos. A gente não tem ainda a confirmação se esses bandidos chegaram armados, geralmente chegam, né, Felipe? E aí eles anunciaram um assalto, deixaram o motorista ali no local. A gente não quer você não, a gente quer a carga e a carreta. E aí eles empreenderam fuga. Só que uma empresa de segurança que faz o monitoramento aqui da região, a gente está na área de Alphaville, uma área nobre da cidade de Barueri, na região de Tamboré. Eles avisaram a equipe da Guarda Civil Municipal sobre este roubo e a Polícia Militar também foi acionada. O final é esse que a gente acompanha. Os criminosos perderam o controle, 2 deles morreram em decorrência dos ferimentos aqui deste tombamento e um terceiro continua foragido, viu, Felipe? Volto com você aí no estúdio. Ô Dani, muito obrigado por ter apurado com mais precisão o tamanho do prejuízo causado pelos bandidos. Na primeira vez que você esteve com a gente ao vivo, eu olhando a cena que você nos trazia ao vivo, fiz uma estimativa jogando baixo, não imaginando que a carga estava perdida, que talvez o dano no caminhão fosse menor, imaginei que talvez por baixo, joga abaixo, 500 mil reais de prejuízo. Vem a Daniela e atualiza pra gente agora que só a carga que foi perdida com o tombamento dessa carreta, provocado por criminosos, valia R$1,5 milhão de reais. E é importante a gente trazer esses valores aqui para o nosso público, porque contra ideias que às vezes são desconexas da realidade, a gente tem que contrapor fatos. E R$1,5 milhão de reais é o prejuízo que esses bandidos deixaram em 1 hora de ação numa terça-feira de manhã na Grande São Paulo. Se cada bandido preso custa para o Estado brasileiro R$2.000 por mês, eu sei que é caro, mas R$1,5 milhão de reais é muito mais. Dava para manter um bandido 2 encarnações preso. Então a gente precisa entender que a criminalidade impõe prejuízos maiores do que o custo que nós vamos ter em manter atrás das grades aqueles que comprovadamente não têm condições de conviver em sociedade. Se a gente não trouxer números, se a gente não trouxer fatos, a gente fica falando sobre ideias desconexas. Mas ter cadeia custa caro demais. Gente, é claro que custa caro, mas a gente está vivendo uma situação em que é necessário ter vaga suficiente, porque agora a empresa que amarga R$1,5 milhão de reais em prejuízo só na perda da carga, eu torço para que tenha uma folga financeira suficiente para não demitir seus funcionários, porque se não tiver, são 10, 15, 20 pais de família que passam a não ter emprego. Por quê? Porque um criminoso que deveria estar preso está solto. Este é o preço da violência no Brasil.